Bom dia, queridas! Que delícia ter vocês aqui comigo hoje. Quem não me conhece ainda, se ainda não assistiram nenhuma live minha, eu sou Fernanda Larralde, sou uma nutricionista muito apaixonada pelo que faz, muito dedicada, e eu digo sempre que o meu propósito de vida é promover transformação na vida das mulheres, é poder levar esse meu conhecimento, gosto mais de estudar, mas falo sempre para vocês que meu conhecimento só faz sentido se eu puder compartilhar com alguém, né? Que senão não faz sentido. Então, é por isso que eu gosto de fazer tanta coisa junto ao mesmo tempo. Aí o povo às vezes pergunta para mim assim, Fernanda do céu, como é que você consegue tempo para fazer tanta coisa, né? Mas é porque eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso, eu acho delicioso. O tema de hoje, entenda porque você não precisa de uma dieta para poder emagrecer. Vou te falar como é possível. Esse tema, só pelo tema, eu já recebi um monte de pergunta de gente falando para mim como é possível. Vocês vão aprender isso hoje, vocês vão entender por que realmente não é preciso ter uma dieta montadinha ali daquela coisa bem seguidinha para quem deseja o emagrecimento. Vamos lá então. Vamos entrar no nosso tema. Esse tema de hoje ele foi totalmente proposital. Depois dos outros 9 que eu falei para vocês, falamos muito sobre emagrecimento, falamos muito sobre tudo que envolve ali o processo de emagrecimento, né? Todos os olhares que a gente precisa ter, que não é simplesmente uma questão de comer menos. E aí, considerando isso e considerando tudo que eu escuto das minhas pacientes, das minhas alunas, eu falei, eu vou fazer um tema para elas verem que é possível emagrecer mesmo sem ter uma dieta na mão. Aliás, você nem precisa ter essa dieta na sua mão para você conseguir alcançar o seu emagrecimento. E eu vou explicar para vocês, passo a passo, como é que isso é possível. Ok? Fiquem tranquilas. Vamos lá. Uma das frases que eu mais escuto, né, tanto em atendimento ou durante os cursos, né, das meninas, é a seguinte: Nutri, você é minha última tentativa, eu já tentei de tudo, já fiz todo tipo de dieta, já tentei tudo que você imaginar e eu não consegui manter por muito tempo, não consegui porque eu enjoei da comida, não consegui porque era muito complicado, né? Ou não consegui porque era uma monotonia alimentar muito grande, a comida sempre repetitiva, não mudava muita coisa e eu não consegui seguir por muito tempo. Se isso já aconteceu com você, deixa eu te dizer uma coisa, realmente é isso que acontece. Não é possível você conseguir seguir por muito tempo quando você tem uma coisa muito monótona, né? Vou falar muito para vocês hoje sobre essa questão das emoções envolvidas na alimentação e por que em razão dessas emoções você não precisa de uma dieta. Então, se isso já aconteceu com você, se você já fez tentativas anteriores de dietas, tentou todo tipo de dieta, já tentou tanto as que eram para você como as que pegou de alguém que você achou que para você não dava certo, né? Que é para aquela pessoa e aplicou na sua vida não deu certo. Hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos lá, o que aconteceu? Muitas vezes você já começou dietas ou você até conhece alguém que já começou uma dieta, seguiu nela por algum tempo, começou a ter ali um emagrecimento, de repente deu ruim, a pessoa se viu totalmente descontrolada ali diante daquela alimentação e acabou tendo reganho de peso e acabou dando errado e a pessoa se frustra e ela fica triste, desacreditada dela mesma. Por quê? Porque chega um ponto, né, falei muito para vocês aí essa semana, que quando você começa uma alimentação pela restrição, a gente começa pelo lado errado. Para eu começar uma dieta de emagrecimento ou para eu começar um planejamento de emagrecimento, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para mim. É entender por que eu ganhei aquele peso e entender por que eu não consigo me comportar diante de um alimento. Por que eu como em excesso determinadas coisas e esse excesso é que vai virar gordura lá no corpo. Mas a gente tem que começar a entender, meninas, por que é tão importante você se conhecer. Você saber o porquê você come. E é por isso hoje que eu estou fazendo essa live. Vou falar para vocês coisas que eu ainda não falei em live nenhuma, muito importante. Eu vou tentar traçar com vocês um passo a passo para que vocês entendam por que muita gente desiste de emagrecimento ou por que muita gente deposita toda a expectativa em uma dieta e se a pessoa olha para aquela dieta, enjoa dela, não consegue fazer, ela desiste do processo de emagrecimento. O que acontece?
todo processo de desapego de dieta, né? Eu sei que muitas vezes, eu tô aqui hoje quebrando um paradigma para vocês, porque na cabeça de muitas pessoas só existe emagrecimento se existir uma dieta a ser seguida. Eu escuto demais isso, muito também das minhas pacientes e das minhas alunas que falam assim para mim, Nutri, você vai fazer um plano alimentar para mim? E nem sempre é preciso, nem todo mundo precisa disso. Na verdade, quem precisa de um plano calculado ali é um atleta, uma pessoa que está ali precisando de um rendimento esportivo, né? E tem as situações que são necessárias, mas eu vou dizer a vocês que a maior parte das pessoas que buscam emagrecimento realmente não precisam desse planejamento. Fiquem tranquilos que eu vou explicar direitinho o porquê, tá bom? Então vamos lá. Todo processo de desapego, gente, de desapegar de dieta, de você hoje, né, estar me ouvindo falar que você pode desapegar de uma dieta, envolve também desapego de outras coisas. Quais são essas outras coisas? Por exemplo, você desapegar do imediatismo, de você achar que você começou hoje um processo de emagrecimento e que daqui uma semana você já tem que estar magra e que você já tem que ter diminuído o peso, e se você não vê esse resultado já amanhã ela acorda, você acorda, se pesa, não viu diferença na balança, vai vestir uma roupa, ainda não percebeu a diferença. Se você não desapegar desse imediatismo, você vai ter outros tantos problemas envolvidos aí no seu processo de emagrecimento. Segunda coisa que você tem que desapegar. Você tem que desapegar de querer controlar quando e como vai ser a mudança do seu corpo. Para você chegar hoje no peso que você tem, para você chegar hoje nesse estágio de vida que você chegou, muita coisa aconteceu e não dependeu do seu controle. Na verdade, você nem conseguiu controlar, meu amor. Então, tem que desapegar dessa coisa de você achar que o seu corpo vai responder no tempo que você deseja que ele responda. As coisas não funcionam desse jeito. O nosso corpo não é assim, o nosso organismo não trabalha dessa forma. Outra coisa, desapegar da expectativa de você ter um determinado corpo ou chegar a um determinado peso que vai além do limite do seu corpo. E vai além do limite do seu emocional. Então, foi o que eu falei esses dias, estabelecer metas possíveis, metas alcançáveis, metas a pequeno prazo, né, a mais curto prazo. Então, entender que se você melhorou uma refeição é importante, se você emagreceu já um pouco que seja, é importante, de você não projetar tanta expectativa em algo que não é real para o seu organismo. É aquilo viver um dia de cada vez. Outra coisa, desapegar. Esse desapegar, eu quero que você escuta esse desapegar de letra maiúscula, tá? Desapegar de tentativas mágicas de emagrecimento. Não existe magia, não existe milagre para emagrecer. O que existe é você primeiro se compreender, entender que você tem um limite, entender que seu corpo tem um limite e que se você hoje está vivendo dessa forma, eu vou repetir isso, se você hoje está vivendo dessa forma é porque você viveu muito tempo de outro jeito. E essa mudança ela não vai acontecer do dia para a noite e nem vai acontecer com coisas mirabolantes, com essas coisas emagreça 10 quilos em 2 semanas. Sabe isso? A dieta do chá, a dieta da lua, a dieta, sei lá, né? Tanta dieta diferente que tem aí de nome. Então, assim, desapega desse pensamento, dessas tentativas mágicas de emagrecimento. Você tem que entender que para emagrecer com constância, emagrecer definitivamente de maneira que você consiga manter esse processo de emagrecimento, você precisa viver o processo e você precisa principalmente amar o processo. Mas você só consegue amar o processo se você se amar primeiro. Quando a gente entra num processo de emagrecimento, geralmente a pessoa entra, né? Vamos lá, eu vou até falar isso de novo. A gente entra motivada por uma dor, né? Porque você está insatisfeita, ou você está sentindo uma dor física, ou porque seu exame deu ruim, ou porque teu médico mandou. Enfim, são tantas causas
que fazem com que uma pessoa busque uma tentativa de emagrecimento, e muitas vezes isso está associado a algo negativo. Então, o que você precisa olhar por emagrecimento? Primeiro, você tem que entender que você entrar no processo de emagrecimento não é uma punição para você. Se você olhar o emagrecimento como uma punição, nossa, eu estou acima do meu peso, eu não estou gostando de mim, então agora eu vou emagrecer. Por isso, emagrecimento ele tem que ser seu aliado, seu amigo, e não você olhar para ele como algo punitivo. Outra coisa que você tem que desapegar de ideias rígidas de restrição alimentar para forçar seu corpo a viver num ritmo que não é dele. Nós somos seres humanos, seres emocionais, regados de emoção, regadas banhadas de emoção. Se eu exigir do meu corpo uma postura rígida, sisuda, e que eu proíbo, e que eu olho para um monte de coisa como rotulando, né, alimentos como proibido ou como permitido, o nosso corpo não vai funcionar dessa forma. Ele não vai entender isso, porque as suas emoções falam mais alto, né? Vamos lá de novo, não é à toa que o cérebro está aqui em cima e que é dele que começa tudo. Então, o nosso corpo ele tem um ritmo natural de emagrecimento e que não dá para a gente ficar doida dizendo para esse corpo que ele tem que emagrecer a qualquer custo e emagrecer de qualquer jeito. Uma coisa importante, meus amores, não rotulem alimentos como proibidos e permitidos. Quando você olha para um alimento, rotulando esse alimento como sendo um alimento proibido para você, que você não pode comer, que ele não é para você, é exatamente aquilo que seu organismo vai desejar, é exatamente aquilo que seu cérebro vai mandar um estímulo para o seu corpo, desejando, querendo, te perturbando, te deixando quase doida. Então, quando você entra num processo de emagrecimento, você primeiro tem que mudar aquilo tudo que está dentro de você. Eu falo sempre que emagrecimento ele começa de dentro para fora. E é de dentro, não é de dentro dos órgãos que eu falo, é de dentro do nosso mais profundo, é de dentro das nossas emoções. Entenda uma coisa, olha, eu quero que você grave essa frase, se você puder escrever essa frase, você escreve. Mas lembra disso que eu vou te falar, porque é muito importante. A gente não consegue mudar uma situação para melhor no mesmo ambiente onde você foi muito machucada. Então, se você hoje está se sentindo muito machucada por tentativas anteriores, se você simplesmente der sequência sem considerar a porção emocional envolvida no teu emagrecimento, você está de novo fadada a não dar conta, a não prosseguir, a parar no meio do caminho e a repetir os mesmos erros que você repetiu em tentativas anteriores. A importância da porção emocional, então o problema do emagrecimento não está em você ter uma dieta maravilhosa. A questão maior do emagrecimento está em você entender por que você escolhe determinados alimentos, por que você quer comer determinado alimento que você rotula como proibido, mas o que está acontecendo lá dentro de você que está fazendo com que você deseje aquele alimento e que quando você come aquele alimento você não consegue parar? Uma coisa importante, alguns passos que a gente tem que seguir. Então a primeira coisa para você conseguir o seu emagrecimento, sem que você precise de uma dieta dizendo quanto você tem que comer e o que você tem que comer, é você primeiro desapegar dessas ideias de que você tem o poder de acelerar o seu emagrecimento e que seu corpo vai fazer tudo aquilo que você quer. A gente tem que desapegar disso. Dentro disso tem tudo que eu falei para vocês. Imediatismo, padrões de beleza. Então, primeiro se respeitar e respeitar os limites do seu corpo, respeitar os limites da sua mente. Segundo, começar a entrar num processo de autoconhecimento. Como é que você faz isso? Você faz isso se percebendo a todo tempo. Toda vez que você for fazer uma refeição, que você estiver ali frente a um alimento, você parar primeiro para ver como é que você está.
Vê como é que está o teu nível de fome, se você está sentindo muita fome, aquela fome física que ronca a barriga, que dói, que a gente quer comer qualquer coisa que está na frente. Uma vez que você viu, poxa, eu tô com muita fome, mas muita fome, você tem que comer com atenção redobrada. E isso vale independente do que você está comendo. Olhar para aquele alimento e falar para ele assim, olha lá, nós estamos juntos. E se você colocou uma quantidade no seu prato de comida, se você comeu e ainda está com fome, não tem mal nenhum você se servir mais um pouquinho quando você está sabendo por que você está comendo. Quando você compreende a sua motivação de comer, por que você escolheu determinados alimentos. Por exemplo, tem gente que acha que a escolha de um alimento ela é determinada por uma dieta. Então, por exemplo, vai lá no nutricionista. Gente, deixa eu fazer um parênteses. Eu não tenho nada contra dietas, não tenho nada contra nutricionistas que fazem dietas para todo mundo, jamais. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Cada um no seu quadrado, cada um tem o seu método de trabalho. Eu estou transmitindo para vocês o meu método e o que eu acredito que dá certo, porque foi o que eu apliquei em mim e aplico nas minhas pacientes e nas minhas alunas, tá bom? Então, assim, eu estou me baseando na minha prática clínica, na minha prática ali da minha docência com as minhas meninas e do que dá certo, do que dá resultado, do que é possível manter para a vida toda, tá ok? Só fecha parênteses, vamos lá voltar. Então, quando você tem essa percepção, quando você sabe o que envolve a escolha do seu alimento, quando você entende por que você está querendo comer determinado alimento, você se coloca muito mais perto dessa comida. Por exemplo, tem gente que acha, não era isso que eu estava falando, tem gente que acha que é simplesmente uma dieta que dita a regra que vai dizer aquele alimento que você vai comer. Mas sabe quantos fatores estão envolvidos na escolha de um alimento? Ou no desejo de você comer algo? Pelo menos 10 fatores têm envolvidos. A gente tem uma questão emocional fortíssima envolvida, né? Ontem eu contei para vocês, ontem ou anteontem, não lembro, a história da Gleice, né? Que chegou para mim dizendo que comeu um sanduíche, que desejou comer um sanduíche, porque ela estava muito brava com o ex-marido dela e ela quis comer aquele sanduíche. Mas como ela já estava dentro desse processo de autoconhecimento, quando ela já estava começando a perceber as emoções dela, ela conseguiu olhar para aquele sanduíche, saber por que ela estava comendo aquele sanduíche e comeu, e depois não se culpou, e aquele sanduíche acabou fazendo parte da vida dela. O que a gente não pode fazer é comer de maneira desorientada, comer sem saber por que você está comendo. Isso é onde a gente comete o grande erro aí da nossa alimentação. Quanto ainda às escolhas alimentares, por exemplo, você vai lá no mercado ou você vê alguém vendendo algum alimento, muitas vezes você deseja comprar porque você viu na televisão, ou porque você viu uma pessoa ali, uma blogueira, alguém comendo. Ah, tá errado isso, Nutri? Não, mas esse alimento tem que fazer sentido para você, porque ele pode estar ali na vida da blogueira porque ela está ganhando para aquilo, e ele pode estar na vida de uma pessoa que gosta e faz sentido para ele. Muitas vezes aquilo não faz sentido para você. Então o alimento ele tem que fazer sentido na sua vida, né? Outro dia me perguntaram, né? Eu achei assim extraordinário. Uma baiana, inclusive eu vi que a Adri tá aqui também, não foi a Adri, uma baiana, eu lembrei da Adri por causa de uma baiana. Uma baiana falou para mim, comentou comigo o seguinte: Fernanda, eu amo comer inhame no café da manhã, mas eu fui numa nutricionista, ela tirou. Ela disse que eu não podia comer mais aquele inhame porque o café da manhã tinha que ser com tapioca e nem me recordo exatamente o que era, mas eu me lembro bem que mandou tirar o inhame. Aí você imagina, uma pessoa que é criada, ela é baiana, mora na Bahia, tem todo o hábito de vida dela inserido ali, e se você tira esse inhame dela, para ela é uma agressão. Já é um grande passo para dar errado o processo dela de emagrecimento, porque é cultural, é costume, faz parte da vida dela, o alimento para ela, o inhame para ela tem sentido. Então começa a olhar para você, né? Começa a olhar para os alimentos que você come e ver sentido no que você está comendo. Não comer simplesmente por comer. Outra coisa, para de rotular alimento como permitido e proibido. Quando você faz isso, você acende uma luz
gigante num alimento que nem era tão importante para você, mas porque você falou que ele é proibido, aquilo passou a ser foco da sua atenção. Vou fazer uma dinâmica agora com vocês. Estão todas aqui participando comigo. Eu vou mostrar para vocês um alimento de verdade, né? Ele é real, não de verdade, de que seja de verdade, mas ele é real. Eu vou mostrar para vocês esse alimento e quero que todas vocês sejam muito sinceras com vocês, principalmente. É a chance que você vai ter agora de ressignificar muita coisa na sua vida quanto a um alimento. Então eu vou conduzi-las e eu quero que vocês sejam muito, muito sinceras, tá bom? Eu vou mostrar e eu quero que vocês escrevam para mim nos comentários, o que esse alimento representa para você. Se ele é simplesmente o que você vê, se ele é se ele é glúten, se ele é caloria, se ele engorda, se ele para você é proibido, se faz parte da sua vida ou não. Eu não quero que você me fale só o nome desse alimento. Eu quero que você me fale o que ele representa para você. Quero que vocês vejam isso aqui. O que esse alimento aqui representa para vocês? É proibido? É permitido? Você ama, mas não pode comer? Você come e tem medo de engordar? Ele engorda? Ele é cheio de glúten? O que é esse alimento aqui para você? Fala para mim. O que ele é? E realmente, para muitas pessoas, eu vou voltar nele. Para muitas pessoas, ele é rotulado como proibido comer. Para muitas pessoas, ele é tido como um veneno. E para muitas mulheres, ele é o alimento proibido, é o alimento de desejo, é o alimento que ela gosta, mas ela não come porque ele é proibido, foi rotulado como o alimento proibido. E vocês não estão erradas, porque realmente existem tantas informações acerca desse pãozinho que a gente fica com medo de comer muitas vezes não só o pãozinho, outros alimentos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse pãozinho aqui, ó, ele pode e deve estar na sua vida se ele fizer sentido para você. Não é porque eu tô falando para você que pode comer que você vai começar a comer se você não come, não é isso, tá bom? Mas se você gosta, não há problema comer. Vou explicar por quê. Eu quero que vocês olhem para esse pão simplesmente como um pão. Vamos tirar rótulo desse pão e de qualquer outro alimento como permitido e proibido. Tudo depende do contexto da alimentação e do que eu como junto com esse pão. Se eu olho para esse pão como proibido, eu vou olhar para uma pizza como proibida, para o arroz como proibido, para um hambúrguer como proibido. E aí, tudo isso eu vou me privando, se são alimentos que você gosta, porque você rotulou esse alimento como proibido. Em algum momento da sua vida, as pessoas reforçaram esse comportamento em você e você vive achando realmente que isso aqui é proibido. Mas deixa eu te falar uma coisa, o pãozinho, ele pode estar na vida de uma pessoa, dependendo, inclusive, do que você coloca junto com ele. Adoro, não vou comer aqui para não ficar mastigando, mas eu amo pão. O que acontece? Se esse pão fizer sentido na sua vida, sabe como é que você insere ele na sua vida? Com um ovo, com um queijinho. Se você come esse pão sozinho na sua vida, sabe para que, por exemplo, que ele seria bom? Para te dar energia rápida para um exercício. Muitas vezes você tem um tempo menor de digestão, você vai fazer um exercício físico rápido e precisa de uma energia de liberação rápida. Esse pãozinho ele é extraordinário para te dar essa energia rápida que você precisa. Inclusive pode estar recheadinho com alguma coisa aqui dentro, não tem problema, para te dar energia rápida. Por exemplo, eu vou trazer para você um caso específico. Eu tenho uma aluna que ela é triatleta, né, e ela entrou no meu programa por causa disso, enfim, buscando essa relação com a alimentação.
E ela come pão com doce de leite antes do exercício, porque para ela deu muito certo, aumentou o rendimento, melhorou. Então, ele tem sentido na vida dela. Já, por exemplo, eu tenho meninas, eu tenho alunas e tenho pacientes que comem esse pãozinho com queijo ou com ovo, e ele muda de cara, ele deixa simplesmente de ser rotulado, né? Como um pãozinho que só tem farinha branca, ou que só tem glúten, ou que engorda, para fazer parte da sua vida. E outra coisa, é o exagero que faz a diferença. Não é esse pãozinho aqui, ó. Não existe nenhum alimento que por si só tenha capacidade de engordar ou de emagrecer. Isso não existe. Depende a quantidade que você come e o quanto você perde o seu controle diante daquele alimento. Comer o pãozinho não é problema se esse pão fizer sentido para você, se for importante para você, se você não passa mal quando come. Eu vi aqui, né, as meninas falando, eu não posso. Muitas vezes tem uma sensibilidade ao glúten ou tem uma alergia, tem uma condição de doença associada. Claro que aí você não vai comer, porque passa mal, independente de ser o pão ou qualquer outro alimento com glúten. Mas se você gosta, se você ama e se ainda assim você pensa no seu emagrecimento, sim, ele pode fazer parte da sua vida sem nenhum problema. A culpa não é dele. A culpa é lá da sua, eu não vou chamar nem de culpa, vamos colocar um pouco da responsabilidade. É lá das suas emoções que você come, excede porque não se controlou, no sentido de não se conhecer, de não saber o que é suficiente para você, porque transferiu a emoção para a comida. E aí realmente vai ser um problema enquanto você não se conhecer. Mas uma vez que você se conheceu, uma vez que você entendeu o sentido da alimentação na sua vida e que se esse pão faz sentido para você, você quer comer, coma. Pode melhorar com um ovo, com um queijinho, com uma carne moída, com um filezinho de frango. Para quem é diabética, Cássia, o que acontece? Tenho muitos pacientes diabéticos, que podem inclusive comer pão nessa condição de melhorar e colocar, porque assim, o que muita gente olha para o pãozinho e também responsabiliza ele? Fala que ele tem um alto índice glicêmico, não é? Muita gente fala isso, mas o problema dos alimentos não é o alto índice glicêmico, é o que a gente coloca junto com ele. Então, se eu pego um pãozinho desse, que é carboidrato, que dá energia, que é gostoso, e eu associo a ele uma proteína que vai deixar a absorção dele mais devagar, né? Vou trazer lá para o diabetes, não vai fazer pico de insulina. E aí esse pãozinho pode estar inserido na vida também de um diabético. Por quê? Porque um diabético ele tem que entender que não é em uma única refeição que ele tem que ter cuidado. Né? Ele tem que ter cuidado em todas as refeições, ele tem que ter cuidado em equilibrar esse diabetes para que ele possa comer tudo. Desde que o diabetes esteja equilibrado, esteja estável, estabilizado, pode também fazer parte da vida de um diabético. Isso eu afirmo para vocês sem medo, eu tenho muitos pacientes diabéticos. É o mesmo olhar na fruta na vida do diabético. Né? Então, claro, se chega lá um paciente descompensado, o diabetes dele está estourado, a glicemia dele está lá em cima. Claro que num primeiro momento eu não vou virar para ele e falar assim, coma um pão. A gente vai equilibrar, vamos tentar toda semana repetindo o exame, equilibramos, ele usa insulina acompanhado por um endócrino, ou está pré-diabético, que nem usa ainda a insulina, a gente pode inserir esse pãozinho sem ter exagero nas outras refeições. O que a gente não pode ir é para o exagero. Vocês estão entendendo por que o problema não é o pão? Vocês entenderam? Coloquem para mim nos comentários. Vocês entenderam, meus amores, que o problema não é o pão, é o peso que eu ponho sobre o pão que faz a diferença? Essa carga, essa responsabilidade que eu ponho em cima dele, que é o grande problema da alimentação? E por isso que eu como pão, por isso que eu como bolo quando eu quero, dentro do que está fazendo sentido na minha vida. Eu não como simplesmente por comer esses alimentos. Eu como muita salada, eu bebo muita água, eu como carne, eu como ovos, eu como um monte de coisa.
mas eu também como coisas que fazem sentido para mim. E quando eu como coisas que fazem sentido na minha vida, eu não exagero. Eu como com moderação, não é a regra da minha vida. A regra da minha vida é o equilíbrio. E é isso que eu quero ensinar para vocês, inclusive, na semana que vem, na Maratona do Emagrecimento, na MED. Vocês alcançarem esse equilíbrio, de não jogar responsabilidade no pão, na pizza, olhar para ele e falar, ao invés da gente olhar e falar é um pão, falar, nossa, ele engorda, ele tem glúten, ele é isso, ele é aquilo. Muitas vezes a gente faz isso com vários outros alimentos. É tirar do alimento o peso dele, porque não é ele não pula na tua boca. É você quem voluntariamente pega, come, e se não consegue se controlar, excede. Mas esse controle não precisa ser peso para você, ele tem que ser leve. Agora vocês estão começando a entender por que a gente não precisa ter dieta para alcançar emagrecimento? Eu preciso entender e encontrar esse meu equilíbrio. Quando você encontra o seu equilíbrio diante da alimentação, você domina a alimentação e não ela te domina. Sempre comi pão demais. E até parei porque não consigo comer um. Eu já comi até 3 numa manhã. Olha só, Flá, o que acontece? O que a gente tem que entender, procurar entender em você, né, é conduzir você a entender por que não consegue comer um, ficar satisfeita e parar nesse um. Fisiologicamente, se você come um pão com 2 ovos dentro, acompanha ali no café da manhã uma fruta, toma um café ou um suco, sei lá, né, uma bebida que você gosta, fisiologicamente é o suficiente para que você se sinta saciada. Se você com um pão não está conseguindo sentir saciedade, é porque tem mais coisa envolvida e a culpa não é do pão, tá bom? Ontem eu falei uma coisa, ontem, eu não lembro, eu falo tanto que não existe alimentação saudável se eu não falar antes em emoções saudáveis. Eu só consigo lidar bem com a alimentação com leveza, inserir essa leveza na minha alimentação se eu entendi primeiro tudo que está envolvido dentro das minhas emoções. Para não comer o pão, acabo comendo outras coisas em excesso. Aldinha, que coisa linda isso que você escreveu. Ai, arrepiei, ó. Que coisa linda isso que você escreveu. É isso que acontece quando a gente rotula um alimento como proibido. O que era para mim um probleminha desse tamanho passa a ser um problemão. Minha mãe tá aqui, minha mãe vai lembrar disso. Quando mãe falava para vocês e para mim, quando a minha mãe falava para mim e a mãe de vocês falava assim para vocês, você chegava lá, mostrava um namorado ou queria ir em algum lugar e a mãe falava, não namore com ele. Gente, era o que a gente queria, porque é assim que o cérebro faz, ele não funciona com o não. Tudo que é não na nossa cabeça, pá, acende uma luz forte e começa a virar objeto de desejo. E é isso que acontece com o pão. Então, Aldinha, que sensacional isso. Vamos tirar o peso desse pãozinho, faz as pazes com ele. Preciso saber como desinflamar o organismo. Lavínia, começa aí a colocar frutas e vegetais na sua vida, bebe bastante água por dia, pratica exercício físico, evita alimento ultraprocessado, alimento de pacotinho muito prático. Volta para essa alimentação mais simples, sem muita invenção, sem muita complicação. E o pãozinho pode estar inserido nesse processo quando ele está lá acompanhado de um ovinho, de uma carne. Quanto à ingestão de mais de um carboidrato em uma refeição, é permitido ou tem que evitar? Pode, Lu, equilibra. Por exemplo, se você tem o costume de comer, sei lá, vamos botar assim, 2 colheres de servir de arroz e tem uma mandioca cozida ou tem uma batata e você quer também, diminui um pouquinho a quantidade do arroz para que você faça a equivalência. Então é só equilibrar as porções que dá sim para comer mais de um carboidrato sem nenhum problema. A idade dificulta no emagrecimento? Dificulta-se, mas a gente tem como driblar isso aí na questão de usar para você essas estratégias certas do equilíbrio, da moderação, de colocar bastante frutas, vegetais e principalmente associar exercício físico, tá? Então isso não é problema, não é problema. Senti que quando parei o pão eu perdi 4 quilos, mas como eu falei antes, eu comia 4. Claro, o problema, por isso que eu tô falando, o problema não é um pão. O problema é a forma como você lida com ele e o excesso. O pão integral com sementes é melhor? Posso comer quantas vezes por dia? Meu amor, vamos lá. Não tem regra, tá, Estelita?
Ele é melhor se você gostar dele, porque não adianta, por exemplo, eu falar para você que pão integral é bom porque tem fibras, mas você não suportar o pão integral. Agora, se você gosta, você pode equilibrar, comer o pão, ou um dia, por exemplo, sei lá, no café da manhã, come o pão francês, às vezes lá na noite, você vai montar um sanduichinho natural e leva o pão integral lá para a noite, recheia bem, faz um sanduíche com bastante saladinha, põe carninha, põe, enfim, né, queijo, ovo, monta um sanduíche, o pão integral pode estar lá. Na verdade, os dois podem fazer parte da sua vida, sem que um seja mais irresponsável do que o outro. Sou ansiosa e depressiva, tomo uma fórmula e um dos componentes é a olanzapina, cruel. Cláudia, te entendo, viu, meu amor? Muito, tenho muitas pacientes que chegaram para mim da mesma forma, ali com o tempo foram conseguindo diminuir carga de medicamento, mas entenda uma coisa, tá? Os medicamentos, eles são bons ali, porque às vezes a pessoa não consegue sozinha, o medicamento tá ali para te dar suporte, tanto que eu não tiro medicamento de ninguém. O que eu faço, por exemplo, com as minhas pacientes, é caminhar junto com os médicos. Praticamente todos os médicos das minhas pacientes me conhecem. E, né, quando eu vejo que é um caso mais delicado, eu ligo, eu converso, eu me coloco ali perto. Então, assim, eu não acredito que sozinha, por exemplo, eu tenha sucesso ou que só o médico sozinho tenha sucesso. Eu caminho junto com todos os médicos. Eu tenho muito contato com eles por isso, porque eu acho que o atendimento tem que ser multidisciplinar. Qual queijo melhor? Senhora Gris, o que você gostar, tá? Queijos amarelos são saudáveis, existia aí um mito antigamente de que não podia queijo amarelo, que era proibido, mas hoje a gente já sabe que por ser um queijo mais curtido, mais curado, ele tem uma composição de gordura boa, pode comer sem exagero, não tem problema, tá? Carboidrato pode repetir 3 vezes no dia? Carboidrato pode repetir várias vezes ao dia, Heloísa, tá bom? Não tem essa assim, se você fizer 3 refeições só no dia, você pode ter 3 refeições com carboidrato, proteína e gordura boa nas 3. A gente divide, não tem problema nenhum, né? Então, assim, um pãozinho com ovo lá de manhã cedo, por exemplo, uma crepioca, tapioca, cuscuz, pão, acompanhado de um ovo, de queijo, aí no almoço, arroz, feijão, uma carninha, um montão de salada, de vegetais, aí no lanchinho da tarde, né? Vamos lá, um iogurte com uma fruta ou com aveia, com granola, açaí com granola. Em todas essas refeições eu tô tendo gordura, proteína e carboidrato. E lá no jantar também, tá? Pode comer, não tem problema nenhum. Coloca bons acompanhamentos, faz super sentido. Caminhar é bom para emagrecer? Cássia, todo exercício físico que a gente faz vem agregando valor aí ao processo de emagrecimento, tá bom? Agora, se você me perguntar qual é o melhor exercício para emagrecer, é musculação, exercício de força, musculação, crossfit, treinamento funcional, que exigem mais do nosso corpo. Mas claro que a caminhada é importante também, tá? Muito obrigada a vocês.